Mas você estava falando dos documentos. Então a igreja tem documentos que falam como tratar, é isso? Os padres homossexuais? Como eles devem... Tratar a questão da homossexualidade nos seminários. Sim, creio que o mais recente... Teve até uma atualização depois, mas esse de 2005 ele é muito emblemático, né? No reinado do Bento, ele é muito emblemático. Tem sim, aí lá comenta que o seminarista, por exemplo, ele não pode ser adepto à cultura gay. Gente, como que ele não vai ser adepto à cultura gay se dentro do seminário existe a maior comunidade gay do mundo, talvez organizada, está dentro da igreja, e ali a cultura gay é pulsante. Mas o que é a cultura gay na visão deles? Uma boate? É você ser envolvido com a identidade gay. Isso que é a cultura gay. É você ser um gay empoderado, você ser um gay bem resolvido. Isso é cultura gay para eles. Não ser adepto da cultura gay é você ser um gay reprimido. Em outras palavras, é isso. Entendi. Ser adepto à cultura gay é você ser uma pessoa bem resolvida. Ou defender a sua comunidade. Entendeu? Isso é ser adepto a essa cultura gay que eles colocam no documento. Exatamente isso. Ou então tenham essa tendência profundamente radicada. Ou seja, que não tenha jeito de tirar, sabe? Tem que ter cuidado com esses. O jeito de tirar seria o quê? Tipo, aquela pessoa que ela fala, sou gay, vou continuar sendo. Não, eles querem um que tá ali no meio. Ai, gente, eu não sei, vou entrar aqui, de repente eu consiga não ser mais gay. Tipo, eles querem esse estilo. Exatamente, que não seja radicado. Comentando uma coisa muito interessante que a Bruna falava, que ela não observava essas relações, por exemplo, lésbicas dentro do convento dela, que elas eram totalmente vigiadas e punidas. Vigiar e punir, aí trazendo um pouco de Foucault para o debate, que ele escreve sobre essas instituições totais, a igreja é uma delas, que vigia os corpos e pune se você sai da norma. Isso é explicado pela ciência, né? Pela teoria social. Agora, uma coisa interessante. Na verdade, eu acredito que a homossexualidade, a natureza, ela sobrevive até a essas instituições totais. A igreja, que é a maior causadora de homofobia, é a religião. Gostem ou não, mas essa é a verdade. Tira a religião, não tem sentido o discurso homofóbico. Desculpa. É verdade, totalmente com sentido. Certeza. Gente, tira o sentido. Não tem sentido. Não tem. Se você tira essa questão da religião, perde totalmente esse peso moral. Enfim. Mas aí... Forte isso também. Falando sobre isso, eu também lembrei agora do Oscar Wilde, que fala do amor que não ousa dizer o nome, que é o amor gay. O que a homossexualidade faz, já que ela é a natureza e a gente acredita nisso? Ela subverte a ordem. Ela não é derrotada pela religião. Se ela não... É aquela frase que as pessoas falam, se eu não posso com o inimigo, eu me junto. A homossexualidade, ela sobrevive através da Igreja Católica, da arte, através do episcopado e do clero católico. E aí você pode consultar as referências do meu livro para confirmar os inúmeros estudiosos que escreveram sobre isso. Mas lá no convento eu não via as irmãs ficando, eu não via irmãs transando ou tendo casos. A homossexualidade, ela pode ser vivida na esfera tão somente da amizade. Sim. O que às vezes no convento e no seminário a gente escutava, amizade particular. Sabe o que era a amizade particular? Era o amor que não pode dizer o nome. Para o formador não dizer, olha, aqueles dois seminaristas estão muito juntos, eles são gays, estão tendo um caso, eles diziam assim, fulano está de amizade particular com cicrano. Na verdade, o fulano e o cicrano talvez não estivessem nem se relacionando sexualmente, nem namorando, mas eles tinham uma amizade que era um modo deles viverem esse amor gay através do que a gente chama na igreja de amor filia, que é o amor amizade. Então, a homossexualidade, ela pode também ser vivida numa esfera tão somente da amizade. Porque a natureza, ela vai vencer sempre. Ela vai sobreviver aos dogmas. E ela sobreviveu ao nazismo. Ela sobreviveu a tantas coisas. Mataram gays em campos de concentração. Levaram gays a tratamentos de choque, de cura gay. E os gays estão mais vivos do que nunca. Quando você fala a natureza é da LGBT, da sexualidade. Né? Da sexualidade. Sim, né? Que ninguém tira. Ninguém tira isso da gente. Então nem a religião tira. E a gente procura maneiras, eu enquanto pessoa LGBT, de sobreviver à nossa sexualidade, de viver a nossa sexualidade. Porque ela é uma força.
talvez a mais importante força no ser humano é a sua sexualidade. E aqui eu não estou falando nem só do aspecto da orientação sexual, mas da sexualidade enquanto essa força inerente ao ser humano, que ninguém consegue controlar. Dogma nenhum vai conseguir controlar e vencer. É tanto que eu trago aí, embasado com fontes, fundamentos, a questão dos padres gays, para mostrar que, na verdade, a homossexualidade está dentro da igreja e torna essa igreja viva, torna essa igreja tão rica na sua liturgia, na sua simbologia, e aí viva através dos séculos. Sou eu que falo? Não. Quem duvidar de mim, pesquise aí quem foi São Pedro Damião, já que os católicos adoram santos, no sentido assim, de que gostam dos santos. De gostar, né? Não adorar, de adorar, que eles sempre defendem que não adoram imagens. Mas assim, já que eles gostam tanto da vida dos santos, leiam a obra do São Pedro Damião há mais de 1000 anos. Qual foi a pauta do São Pedro Damião? Padres gays. São Pedro e Damião? Não, São Pedro Damião, doutor da igreja. Ele escreveu sobre os sodomitas, porque a sodomia ela tem um significado amplo, mas ele escreveu especificamente também sobre os padres gays. Pesquisem documentos da Inquisição, inclusive no Brasil, vários padres envolvidos. Tinha um padre, eu descobri pesquisando pro livro, sabe o que ele fazia? Ele era um padre que ele era como se fosse o cafetão. Ele organizava garotos na Bahia de 15, 20 anos, inclusive uns vindos de África. Ele organizava, ele agenciava esses garotos para atender padres. Isso aqui no Brasil colônia. Temos documentação na Torre do Tombo, em Portugal, que fala sobre isso. Vamos dar uma viagem no tempo agora. Epidemia de AIDS, anos 80. Documentos, que eu encontrei inclusive alguns no arquivo do estado de São Paulo, trazem dados de vários padres morrendo de AIDS. E a igreja silenciou. Vários pesquisadores escreveram sobre isso. Alguns até foram silenciados, ignorados. Mas padres também morreram de AIDS. Eu estou trazendo para ti um traçado histórico, para te dizer e te provar que isso não é de hoje. É uma questão histórica na igreja que sobrevive ao tempo. A questão dos padres gays não é uma coisa nova dos anos 80, 2000. Não, é histórica. Você tá falando disso, ô Brendo? Eu até contei essa história pra Bruna antes, né? Que a gente tava conversando antes de começar. Eu ficava com um cara que, claro, não vou falar o nome dele, porque talvez ele, né? Mas eu ficava com um cara aqui em Santo André que a gente ficou 3 meses e eu tinha uma coisa muito assim romântica de que eu não queria transar no primeiro encontro. Não quero guardar o recheio da bolacha pra mais pra frente. Então eu queria ficar só beijando, trocando, né? Qual música da Britney você gosta? Só após o casamento. Só após o matrimônio. Eu de véu e grinaldo assim, ó. E aí a gente ficou uns 2, 3 meses. Tava perto dos 3 meses. Eu lembro de 3 meses porque eu ia pedir ele em namoro no 3º mês, né? E aí ele me chamou e falou: eu quero ir num shopping com você que eu quero te contar uma coisa. E eu falei: ai meu Deus, acho que ele vai me pedir em namoro. Eu já vou. E aí quando chegou lá, eu lembro que a gente tava sentado comendo lanche. Aí ele falou assim: então, eu sou seminarista. Nossa, deixou pra contar agora. Aí depois eu falei: agora? A gente também. Você podia ter contado depois, né? Aí ele falou, mas eu não sabia o que era. Eu falei: o que é isso? Ele falou: então, eu tô estudando pra ser padre. Aí eu falei: não, mas não pode, eu sou da igreja. Porque eu era de grupo de jovens. Eu falei: eu sou da igreja, né? Aí ele falou assim: Daniel, pela igreja você não podia nem praticar a homossexualidade. Eu sou gay, eu também. Aí ele começou a falar o que acontecia dentro do seminário. Ele falou que ele morava ele mais 2 no mesmo quarto. Eles faziam desfile de moda, colocavam os panos na cabeça de madrugada. E aí eu tava achando mais engraçado, mas eu tava meio... Tem um capítulo do meu livro que é Entre Panos e Rendas, que eu falo disso. Tá vendo? Olha, gente, isso não é... não é. Aí ele falou... Aí ele pegou e falou assim... Eu li todo, sim. Aí tô muito ansioso daqui a pouco. Você trouxe o seu livro pra mim, né? Aqueles, né, cobrando o livro. Eu sei que ele trouxe, gente, não tô cobrando não. Aí ele falou assim que... Aí ele começou a e mais fundo. Ele falou: Daniel, mas dentro da igreja existe uma questão assim... por exemplo, seminarista que sai com o bispo, que sai com não sei o quê, pra conseguir cargos. Existe isso, Brenda? Tem muito isso. Aí eu falei: o quê? Ele falou: Daniel, e não é só aqui na alta cúpula da igreja e tal. Prostituição interna, tinha. Eu vi claramente.
Eu fui um prostituto de Deus. Eu tenho um amigo também que ele era de uma ordem, não vou falar o nome dele, ele tá assistindo, mas... ali... Oi, Bernardo! Eu tô falando o nome aleatório. Não, ele é maravilhoso, ele me contando essas histórias, ele falou também. Ele já tinha me contado antes, aí quando eu li o livro, eu falei assim, você precisa ler o livro dele, que ele tá falando tudo que você tava falando. Pois é. E aí, só pra chegar nessa parte que você falou da AIDS, né, nem é só o HIV, aí ele falou assim... Mas eu tento não pecar contra a castidade. Aí eu falei, então você não faz sexo? Ele falou, não, eu faço, mas eu não uso camisinha. Aí eu falei, o quê? Ele falou, porque camisinha é pecado. Eu falei, mas ser gay fazer... Ele falou, também. A camisinha. A igreja... Aí... Ele não queria acumular pecado. Isso, Isso, acho que era isso. Aí eu comecei a pensar nisso, e aí uma vez eu falei... Aí fiquei muito mal, eu comentei com um amigo meu. Inclusive, eu sempre falo desse amigo, ele foi muito amigo meu, ele faleceu, teve uma doença na apêndice, faleceu. Eu falei, amigo, eu contei toda a situação, aí ele falou, toma cuidado, porque... Isso, claro, pode ser uma lenda urbana, não, mas ele falou, toma cuidado, porque tem muito padre que sai com várias pessoas sem camisinha, porque é pecado, e acabam infectando com HIV. E aí eu fiquei pensando, cara, que coisa... Aí ele falou assim, tem um caso na igreja... De um casal hétero que eles não usam camisinha e não usam nenhum modo contraceptivo porque é pecado. E ele já tem 6 filhos. Aí eu falei, gente, mas isso é uma tendência hoje, não né? Aí eu falei, gente, vocês estão tampando sol com a peneira. Vocês estão deixando de usar camisinha porque é pecado para não pegar HIV ou para não pegar outras doenças, que não é só HIV. Mas estão transando com outro homem porque na igreja é pecado. Casais héteros que não estão usando camisinha, DIU, alguma coisa, ou pílula do seguinte, o que for, mas estão transando e tendo vários filhos porque é pecado. Então, assim... Não, mas esse tem que transar e ter vários filhos e não ter métodos contraceptivos, isso é bonito na visão da igreja. Você tá aberto à vida, existe, né? Sim, hoje um ramo na igreja. É bonito ter 15 filhos. Sim, eles fazem propaganda. Quanto mais Caminho a mulher tiver... catecumenal. Quanto mais a mulher tiver barriguda cada vez e fazer lá a... Como é que fala? Aquela escadinha. Fazer a escadinha de filho. E ainda fazer vídeo fazendo comida, tirando a bota do marido, servindo chimarrão pro marido. Não, tirar a bota do marido eu até quero tirar, porque o marido é belíssimo, louca. Mas tô brincando, mas... Essa questão de filho, gente, é uma questão também de saúde pública, mas é uma questão atual. De sociedade. E isso que a gente tá falando não é uma mentalidade, é o que acontece agora. Casais, influenciadores católicos que influenciam as pessoas a ter um monte de filho e eles têm dinheiro. Vocês vão cuidar do monte de filho que eu vou ter? E as pessoas, tem até... Não sei se você vê o vídeo de pessoas agora criticando a bolha católica, essa bolha, porque pessoas que queriam ser aberto à vida, mas não têm condições financeiras, estão cheios de filho e agora não tem mais como... Não, amor, eu sou total aberto à vida. Mas assim, programa essa vida. Uma vida consciente, né? Uma programação consciente. Né? Meu irmão agora teve o primeiro filho dele, mas eles programaram isso. O neném é lindo, maravilhoso, né? E aí... É claro, e também outra coisa, veio sem programar, vamos amar também, né? Sim, não, mas ali existe uma campanha para se ter filhos. Sim, sim. O máximo que você puder. Eu não entendo essa galera querendo ter mais filhos. Ainda ter parto natural, não que eu seja contra, mas existe toda assim, é porque eu sou mulher, então vou oferecer as dores do meu parto. O parto natural que você fala, aquele que faz das dores. Em casa? Ou normal? Em casa, parto natural em casa com doula, houve um crescimento disso. Tudo isso também é influenciado pela religião. Muitas questões... que ficam ditando regras para a sexualidade das pessoas. Ou, por exemplo, lá no meu convento tinha a fraternidade secular. Quem dava formação de vida sexual para os casais eram as freiras. Que não tem... Ué, que vocês não transam? Não, e ainda tinha uma pessoa lá, um cara que hoje, né, ele mete pau. Ele era baterista no ministério, que a Jaque cantava. Hoje ele mete o pau em mim. E a esposa dele morreu quando a gente tava lá. Morreu? Ela infelizmente, faleceu. Ela morreu, ela teve um problema. E ele tinha vários filhos. As freiras ficavam cuidando da vida sexual dele. Teve freira lá no convento que me perguntou, dizem que o Anderson gosta muito de sexo. Como será que ele... tem como cortar? O quê? Falei o nome da pessoa. Mas é uma pessoa, você falou um nome... Também ele me xingou esses dias mesmo, então tamo kits. Ele me xingou com o nome dele, então... Não, mas você falou só um nome, gente. Tem várias Marias no mundo. Mas quem estiver conhecendo a história... Gente, desculpa, eu sou muito natural, esse é o meu grande problema. Mas você falou o nome, eu ouvi o nome, é Mário, mas é a verdade. Que Mário. O Mário. Não, eu já fiz muito isso, mas eu sempre falo assim, gente, quando eu falo um nome só, eu não tô falando Daniel, eu falo Daniel, tem vários Daniels. Infelizmente, mas assim, aí as freiras ficavam tipo... falando, fulano, ele tem muito apetite sexual, porque a mulher dele falava, como será que ele tá vivendo tentando arrumar a esposa pra ele?
Inclusive, ele me macetou na internet, me deu vontade de falar assim, você sabia que as freiras cuidavam da sua vida sexual? Você tá tentando defender ela, você não sabe o que elas falavam de você lá dentro. Entendeu? Então, havia conversas sobre como ele era sexualmente ativo. Porque ele virou viúva, ele não vai... e até chegou a falar de questão, por exemplo, dele estar com as filhas. Começou a criar que ele poderia, tipo, não fica... A menina me falou, não fica perto... das filhas. Não, ele nunca fez isso, ele é um super pai. Mas a própria filha falou, na época ficavam falando, fica longe do seu pai, porque ele gostava de ficar com a sua mãe. A própria madre chegou a falar pra menina isso. Gente, mas que doentio. E ela me contou... Que doentio, né? Sim, porque ela era doentia. A superior, ela era tudo... Uma vez eu tava vendo uma campanha da fraternidade. Ela tem problemas com a sexualidade, por isso que ela tá fissurada nisso. Quando eu era criança, eu morava no interior e tem aquelas músicas que soltam nas paróquias, sabe aquelas rádios? E soltaram uma música da campanha da fraternidade que falava de cuidar dos pobres. E eu gostava da música, falava, eras tu, Senhor Jesus. E essa música ficou gravada na minha vida. E quando eu tava no convento, chegou um livrinho, vários livros antigos de campanhas da fraternidade antigas. Acho que a pessoa colecionava. E eu tava olhando e eu encontrei o livro dessa campanha e eu fui ver a música. E a capa era o Bom Samaritano, só que era em sombra, em silhueta. Então era uma sombra do Bom Samaritano. Ela viu, ela falou assim pra mim, você tá vendo revista pornográfica? Eu falei, madre, isso aqui é a campanha da fraternidade. Isso aqui é pornô? Ela falou, tô vendo aí um homem carregando uma mulher. Ela falou. Aí ela falou assim, eu vou expulsar daqui desse convento gente como desse jeito, que nem cachorro com cabo de vassoura. Insinuando que eu tava vendo revista pornográfica por ver uma silhueta do Bom Samaritano. E eu lembro que eu chorei, falei pra irmã, a madre, não sei o que. Ela, calma, a madre é assim mesmo. Tudo ela via sexualidade. Certo. Porque então, isso era dela. Mas o Brendo falou isso, dela. né? Freud explica essa freira. Deve ela ter um desejo sexual muito reprimido, né? Sim. E ela que falou do pedaço de carne pra mim. Então olha quantas coisas. Olha lá. Ele foi embora, ela foi embora por aquilo maravilhoso, quer dizer, né? Tem uma pastora que fala aquilo maravilhoso. E olha que interessante pra gente analisar, né? Que quando a gente foi fazer um musical, que era contar a história da congregação, a gente foi contar a história da vida dela. E a gente tava mostrando algumas coisas, ela brigou com a gente, fez uma reunião e fez a reunião pra justamente ela pontuar que a gente tinha que colocar no musical que ela teve um namorado e que ela deixou esse namorado pra entrar no convento. Aí a gente teve que fazer a cena dela conversando com o namorado e falando que não ia ficar com ele porque ela ia entrar no Carmelo. Ela nos corrigiu e fez a gente colocar essa cena no musical. E o Carmelo é aquele que fica em clausura, não? Sim, tem o ramo de clausura e tem também as que são de vida apostólica. O que é a clausura? Só clausura é ficar trancado no convento. É a parte interna do convento onde ninguém entra. Não vai nem no mercadinho? Não. Não sai? Não. E a nossa tinha clausura que ninguém entrava, mas a gente podia sair para fazer trabalhos pastorais, né? Entendi. Entendeu? Cara, olha... Assim, eu tô vendo aqui o chat, o pessoal tá vendo aí, Jaque, também? O pessoal tá falando aqui muita coisa, e tem alguns, acho que estão falando, né? A Mariana Batista falou aqui, ó, doida pra pegar um pedaço de carne. Quem não, né, Mariana? José Vinícius falou tudo em caixa alta. Mulher é freira, não tem sacramento, padre tem sacramento, é sacerdócio. É óbvio que vai ser diferente. Laline Domingues, mas são filhos do Boto? Evaldinho Fontana, São Damião escreveu o livro de Gomorra, um documento que abordava a homossexualidade entre o clero no século XI. Então, quer dizer, é o que o Brendo falou, não é de hoje, né, Brendo, que a gente tem padres gays dentro da igreja. Eu tenho uma conclusão, assim, sobre ser gay. Pra mim, cara, ser gay é um dom, cara. Pra mim eu amo ser gay, amo ser viado, quero nascer de novo. É um dom, se Deus existir, foi ele que falou, vai descer, vai arrasar. Porque é muito bom. E se eu acreditasse em reencarnação, eu queria voltar gay. Porque quando você é homossexual na sociedade, que você é esse gay empoderado que a igreja fala no documento que ela não quer, você entende que é maravilhoso. Porque antigamente eu ficava, minha família não pergunta das namoradinhas ou dos namoradinhos pra mim. Eu não posso. É maravilhoso ninguém te cobrar. Hoje eu vivo minha vida, eu faço o que eu quero, eu saio com quantas pessoas eu quero. E é maravilhoso. Quantos meus parentes héteros, as pessoas ficam, e o filho? E o segundo filho? Então, parece que pro heterossexual já existe um plano na sociedade de vida. Vai casar, vai ser não sei o quê. Pro gay, não tem. Não tem esse plano, né? Você sente isso também, que não... Sim. Estamos à margem, né? Gay sequer podia casar no civil há pouco mais de 20 anos. Exatamente. E agora o Papa Leão falou, né? Família entre homem e mulher. Isso, na sua visão, isso mexe, assim, de alguma maneira com a sociedade LGBT, mesmo que não for católica?
Isso influencia o discurso, né? Infelizmente, as pessoas, a cultura, ela é influenciada pelo discurso religioso. Quem mais formata a cultura são as religiões. São elas que ditam a norma social e são elas que ditam até o direito, até a lei. Então, influencia, sim, o pensamento, não meu, mas influencia o pensamento das pessoas, que em sua maioria são o quê? Religiosas, né? Só que isso também fala muito dele, porque ele é agostiniano. E eu visitei o seminário deles em Bragança Paulista, o noviciado, e lá todo mundo era gay, era uma coisa generalizada. Então, eu não sei. Pra mim é uma hipocrisia o Papa falar isso, porque na congregação dele, na ordem dele, né, na OSA, na casa que eu visitei, pelo menos, todo mundo era gay. Não tinha nem... Porque geralmente tem 1, 2, 3 héteros perdidos em cada seminário, sabe? Mas na OSA não tinha. Meu Deus. Não estou falando, mais uma vez, que eram pessoas ruins. Eles eram maravilhosos. Fui muito bem acolhido por eles. Inclusive, eles pagaram minha passagem pelos agostinianos, a ordem do Papa. Que são os gays. Que são gays. Não, mas é claro que é. Eles eram muito legais. Se você falasse assim, de héteros eu também tenho até amigos que não são ruins, mas assim, se é viado é legal. Tem um outro que é uma bicha trambiqueira. Eu tô esperando o pronunciamento do Papa sobre a maioria dos membros da ordem dele, pelo menos aqui na província, que eu conheci muito bem, serem gays. Ele não fez nenhum pronunciamento. Aí ele veio com esse papo. O que muitos padres conservadores fizeram na mídia, na rede social? Pegaram essa fala do Papa e ampliaram, distorceram, começaram a fazer uma rede enorme de desinformação, falando que o Papa, não que isso não influencie diretamente esse discurso, mas de que o Papa atacou a ideologia de gênero, a comunidade gay, de que o casamento gay não é de Deus, começaram a ampliar, sabe, a fala. E padres gays, inclusive, viu? Mas um dos que postou isso fazia sexo virtual comigo na época do Skype, tava postando isso aí. Fofoca! Ele mesmo gay. Ele mesmo um homem gay. Mas peraí, mas era um conservador? Um homem gay conservador, assim? Ele é da Renovação Carismática, que é conservadora, postando essas falas, essas coisas. Nossa, dá uma vontade de pegar os prints do passado e expor. Gente, A pessoa que se masturbava tá ali, é o primeiro a jogar pedra nos gays. Mas é isso que eu tô falando, eu já vi muitos assim. É muito comum. Eu já vi muitos, é bizarro. Assim. Eu saí com um da igreja também uma vez, que aí a gente ficou... Ele namorava uma amiga minha, não vou falar nomes, claro que não. Não é igual eu. Mas às vezes a gente deixa escapar. Mas ele namorava uma amiga minha da igreja, os dois eram da igreja, e essa menina era da minha sala. E ele era muito afeminado, era uma bichona. E a gente... Mas eu falei, cara, não vamos tratar homens... femininos ou afeminados como gays. Às vezes o cara não é. Eu já conheci vários que são femininos, tem um jeito mais afeminado e não são gays mesmo. Aliás, eu desconfio do contrário. Quando o cara é muito machão e tem que impor muita macheza, eu falo, aí atrás tem alguma coisa. Mas aí ele terminou com essa minha amiga e como ele sabia que eu era amigo dela, ele veio meio que, entre aspas, chorar as pitangas. Falou, puta, eu gostava dela, você era amigo dela. Falei, ele falou, você tá fazendo o que aí? Também pela internet. Falei, não, tô de boa aqui em casa, eu vou dar uma passada aí. Onde você mora? Mora perto. Ele veio aqui em casa. Resultado, a gente se pegou. Beleza. E aí, só que ele tava separado. O que acontece? Passou um tempo, a gente se pegou 2 vezes. Passou um tempo, ele casou com uma mulher e foi embora saiu do Brasil e foi morar em outro país. Aí um dia eu escrevi um texto sobre homossexualidade e igreja. Falando que eu era gay, que eu continuava na igreja, eu ainda era da igreja. Aí ele me mandou um direct perguntando, mas você é gay? Eu falei assim, ô fulano. Você tá brincando. Você tá brincando. Eu juro. Ele falou, mas você é gay? Eu falei, ô fulano. Ele, não, porque eu não sou. Eu falei, você é no máximo bissexual. Ele, não, eu sou hétero. Aí na hora que ele falou eu sou hétero, eu imaginei ele na posição da minha cama, assim. Eu falei, ô fulano, eu tô te vendo aqui na minha cama como um frango... Brincadeira. E ele que buscou, né? E aí ele falou, não, eu sou hétero. Só que assim, ele não tava zoando. E ele não tava falando, tipo, querendo se afirmar. Na cabeça dele, ele realmente era um hétero que dava umas puladas de cerca de vez em quando. Aí sabe quem que eu lembrei? De mim mesmo. Quando eu tinha 15 anos, eu dava umas puladas de cerca com alguns meninos. A minha descoberta como gay, que eu dava uns beijinhos nos meninos aqui, dava uma pegadinha ali, tal. Quando eu fiquei com um amigo meu, que é esse meu amigo que faleceu, ele falou assim, eu vou te apresentar um cara. Aí eu falei, não, mas eu não sou gay. Ele falou, Daniel, a gente tava aqui no quarto pelado os dois agora, como você não é gay? Aí eu falei, é verdade, sou gay.
Então, quer dizer, às vezes a gente não tem essa noção, porque a gente, pra nós, é uma coisa que é o quê? É errado e a gente faz escondidinho. Pecado. O sexo gay, ele é um sexo marginal. Então a gente faz escondido. A gente aprende a fazer escondido muitas vezes, entende? E aí, a gente não fala da nossa sexualidade. Enquanto hétero fala, eu peguei aquela, fiz isso, fiz aquilo, para o homem hétero, né? A mulher, às vezes, fala entre as mulheres ali, mas o gay não fala. E no seminário tá todo mundo escondido junto. E tá todo mundo escondido junto, tá todo mundo no cativeiro junto, então todo mundo fala. E aí, eu me lembrei desse Daniel quando ele falou isso. Eu falei, olha, fulano, respeito, vou te tratar como hétero. Você quer que eu te trate como hétero? Ele dele? Beleza. Vou te tratar como hétero, mas na minha cabeça você é no mínimo bissexual, que você tá casado com uma mulher agora, a mulher dele engravidou, tal. E aí eu pensei comigo, bom, agora acho que ele vai aquietar o facho, né? Casou e tal. E aí depois eu descobri que ele tava dando em cima de um outro amigo meu, mesmo casado. Então, quer dizer, igual você falou, a natureza homossexual, a natureza da sexualidade, ela não vai ser abafada. E ela não vai morrer. Porque quando eu vejo ex-gays, entre aspas, né? Falando que é ex-gay, eu respeito ele. Eu falo, beleza. Você não vai ser um ex-gay na minha concepção, mas se você tá acreditando que você é um ex-gay, beleza. Só que a gente não sabe esse ex-gay na intimidade dele. O tipo de vídeo que ele tá vendo, o tipo de masturbação em que ele tá pensando. E o que ele pensa, o que ele fantasia. Então, você não vê, entendeu? Ser gay não é só fazer sexo. Quando você vê o seu amigo falando... o Papa está falando... eu não gosto de casamento gay, eu sou contra os gays. E ele é um gay que faz sexo virtual com você. A gente... Entendeu? É que você sabe, você tá contando. Mas a gente não sabe o que esses ex-gays estão fazendo na intimidade deles, entendeu? Porque, gente, ser hipócrita é muito fácil. É muito fácil chegar, falar que eu sou ex-gay, que eu vou fazer... eu sou contra o casamento gay. E olha, eu tenho poder de fala. Eu sou gay. Mas na intimidade eu não sei. Ô, fulano, e aí? Tá fazendo o que aí? Vamos ligar a câmera aqui? Vamos dar uma olhada aqui? Entendeu?